Vai. Bom, essa apresentação que eu vou fazer agora é uma apresentação um pouco longa, referente aos resultados do PQAVS 2022. Eu vou estar apresentando de cada município aqui do GVE e vou apresentar também mais os indicadores que os municípios não alcançaram. Eu acho que fica melhor do que falar indicador por indicador. Então, eu vou explicar o que é o indicador que o município não alcançou, e nisso a gente consegue pegar todos os indicadores, tá? Então, esse recurso do PQAVS já está na conta, que é referente ao ano passado, que é referente a 2022. O PQAVS desse ano mudou alguns indicadores, então, conforme eu for falando aqui dos indicadores, eu vou falar qual que mudou, qual que agora as vigilâncias têm que se atentar mais, tá bom? Então, o PQAVS é um programa de qualidade, é um programa de qualificações de ações em vigilância em saúde. Eu sei que tem alguns indicadores que os municípios nunca vão conseguir alcançar, espero que não alcance também, como o da malária, que a gente não tem malária aqui na nossa região. Só que, aí, se a gente for parar para pensar, é injusto, então, ter um indicador em que a gente não tenha doença na região. O que é a ideia do governo? É repassar recursos desde que o município trabalhou naquela doença. Então, a malária nenhum dos nossos municípios alcançaram, mas também não precisou trabalhar aquela doença aqui na região. Então, por isso que é essa situação que a gente às vezes pensa de injustiça, de ter um indicador que não tem na região, mas o programa ele paga desde que o município faça ações ou tenha um trabalho com aquela doença. Então, um dengue, não tem um indicador referente assim específico a dengue, é o Lira que tem. Mas, o município trabalhou no indicador. Então, o indicador da malária, por exemplo, o município não trabalhou, então, por isso que não recebeu. Tá? Então, assim, quanto mais qualidades foram feitas, sejam feitas aí no município em relação às notificações, então, melhor o município pode ter mais chance aí de conseguir cumprir o indicador. Então, um preenchimento de ficha adequada, o envio de lotes na data correta. Então, tudo isso conta aí no indicador, tá? Então, uns dos exemplos preenchimento de campos-chave das fichas de notificação, encerramento de ficha em tempo oportuno, melhoria das coberturas vacinais, exames de contato de hanseníase e tuberculose, e atualizar também os sistemas, né? Então, não adianta só examinar o contato de tuberculose, precisa atualizar também o TB-Web. E entre outras ações aí descritas que eu vou estar passando, tá? Então, o caderno de indicadores do ano agora de 2023, eles estão nesse link aqui, mas eu vou estar falando aqui também para vocês também já receberam, tá? Porque eu já vi, a Jussara também já mandou do COSEMES, eu também já mandei, então os municípios já têm esse caderno de 2023, que fala as metas, que falam quais são os indicadores que mudaram, tá? Dentro do PQAVS, tanto do ano de 2022 quanto agora, são 14 indicadores que estão sendo avaliados. Mas o município não precisa cumprir todos os 14 indicadores. Como eu falei, por exemplo, malária, que a gente não tem na nossa região, é um indicador que ninguém vai conseguir. Então, por isso que tem aí o que o Ministério considera como 100% para cumprir. Não são os 14, é um número bem menor, né? Só que Prudente que acaba ficando com 11 indicadores, então bem próximo dos 14 que são todos, né? Então, município com menos de 10 mil habitantes, 6 indicadores que se o município cumprir, já é considerado 100% de cumprir todos os indicadores. Município de 10.001 a 30.000, apenas 7 indicadores já está bom, o Ministério já considera que cumpriu 100% da meta aí. E o município de Presidente Prudente, que é o único acima de 100 mil habitantes, 11 indicadores, tá? Tem também na portaria, também fala de 50 a 100 mil, mas como a gente não tem nenhum município aqui, eu não coloquei aqui o de 50 a 100 mil, tá? Para a gente não confundir, não falar coisa aqui que não é nem da nossa realidade, né?
Aqui é o rol dos indicadores de 2022. Então, aqui eu tenho um indicador e tenho a meta, tá? Então, cor sim, aqui cor não, eu coloquei aqui para a gente poder ir vendo. Então, vou fazer uma leitura desses indicadores primeiro, para depois a gente passar para a avaliação efetivamente dos municípios, tá? O indicador 1, proporção de registro de óbitos alimentados no SIM em relação aos estimados recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência. E a meta é que 90% de todos os registros de óbitos alimentados no SIM em até 60 dias no final do ano de ocorrência. O que acontece nesse indicador? A gente usa uma estimativa de óbitos. Então, tem município que faleceu menos pessoas, que morreu menos pessoas. Então, acabam não cumprindo esse indicador. Não é culpa do município, até bom que não tenha cumprido a meta, a estimativa, né, de óbitos, tá? Mas vocês vão ver mais para frente. Mesma coisa do nascimento, tá? Proporção de registro de nascidos vivos alimentados no SINASC em relação ao estimado, recebido na base federal em até 60 dias ao final do mês da ocorrência. E a meta é 90% de todos os registros alimentados no SINASC. Essas duas aí metas a gente consegue cumprir, porque os municípios onde nascem crianças é bem ágil, onde a maioria dos municípios onde falecem as pessoas também é bem ágil nessa digitação, a gente não tem problema na região. O que a gente tem problemas em relação a esses dois indicadores é que a gente trabalha com uma estimativa. Então, ali, se um município tem uma estimativa de nascer 100 crianças e nasce aí 70, então o município já não consegue cumprir a meta, tá? Então, para vocês verem que tem uma certas situações aí para vocês explicarem para o gestor, tá? O indicador 3, proporção de salas de vacina com alimentação mensal de doses aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológico no sistema oficial do Programa Nacional de Imunizações de Dados. 80% das salas de vacina com alimentação mensal de doses aplicadas, tal. O que está falando aqui? Que se você tem no seu município 3 salas de vacinas, você tem que, pelo menos as 3, tem que estar com 80% de atividade. Tem um município aqui que tem 2 salas de vacina e só uma é movimentada. Então, pode ser um erro de cadastro, a gente tem que ver para verificar isso no decorrer da apresentação. Eu não lembro agora, mas a gente vai ver isso. Então, se o município tem 24 salas de vacina, as 24 salas de vacina têm que estar movimentando doses. Então, é isso que fala o indicador, tá? O outro indicador também de vacina é a proporção de vacinas selecionadas, que compõem um calendário, né, nacional de vacinação menor de 1 ano. Aí tem as vacinas da penta, da polio, da pneumo. Para a criança de 1 ano de idade, a tríplice viral, eles consideram a primeira dose, com coberturas vacinais preconizadas. Então, o que fala aqui? Que precisa cumprir 95% da meta de todas essas vacinas. E precisa cumprir de todas. Se vocês cumprirem, por exemplo, a meta vacinal só da penta e da polio, não consegue o indicador também. Então, essas vacinas, a penta, a terceira dose, a polio, a terceira dose, a pneumo, a segunda dose, e a tríplice, a primeira dose, precisa estar com a cobertura completa e todas elas. Então, o indicador fala disso, ó, 100% das vacinas selecionadas com cobertura vacinal de 95%. Então, precisa ter 95% em cada vacina e tem que ser todas. Então, se faltar uma vacina aqui para ter 95%, você já não consegue essa cobertura. E a gente tem municípios que conseguiu, viu? Tá? Esses 5 aqui é um indicador da sanitária. Então, eu não vou entrar muito no mérito, porque eu também não vou saber explicar. Se vocês tiverem dúvidas aí, eu sugiro vocês conversarem com a vigilância sanitária, e a vigilância sanitária conversa aqui com o GVS, tá? Tem município que não conseguiu esse indicador. É importante também, pelo que a gente viu, tá? O indicador 6. Proporções de casos de doenças de notificações compulsórias imediatas encerradas em até 60 dias de notificação.
São. E a meta é que de todas as doenças de notificação compulsória imediata, pelo menos 80% vocês consigam aí encerrar ela no SINAM em até 60 dias. Então, tem alguns agravos que acaba falando igual assim, a dengue é só os óbitos que entram, porque só o óbito dengue é de notificação imediata. E às vezes demora um pouco para fazer a investigação. Passa dos 60 dias e o município não consegue esse indicador. As doenças que estão aí, que essa meta diz, são doenças que a gente não tem muito na nossa região também, tirando o óbito dengue, tá? Eu só vou dar aqui uma fala de quem que é cólera, ebola, febre amarela, febre do Nilo, febre maculosa a gente já tem. Então, importante encerrar em 60 dias. O que eu falo desse indicador aqui? Muitas dessas doenças, desses agravos, são notificados em outro município. Então, a maioria dos nossos municípios é menor de 10 mil habitantes, a maioria, por ser imediata, já são doenças graves, podem ser que seja notificado aqui em Prudente. Aqui em Prudente ou em outra cidade, Rancharia, que seja. Só que o município de residência precisa criar um fluxo dentro do SINAM que chama fluxo de retorno, para vocês conseguirem enxergar as fichas que são notificadas em outro município. Se vocês não fizerem esse procedimento de fluxo de retorno, que é direto no SINAM, vocês não vão conseguir enxergar, por exemplo, uma febre maculosa que foi notificada em Rancharia e você pertence à IEP, um exemplo, tá? Então, precisa fazer o procedimento de fluxo de retorno e conversa com a Ivone. A Ivone, a gente já mandou uma vez como que faz um tutorial, mas a Ivone pode ajudar também, vocês batem um telefone aqui para conversar com ela, para explicar como é isso. Porque daí vocês acabam perdendo esse indicador também. Então, tem muitos municípios que perdem ou por não ter realmente a doença ou por não encerrar em 60 dias, porque é o município de residência que encerra essas fichas, tá? As únicas fichas que não são abertas para fluxo de retorno é o HIV e a sífilis, tá? For notificada no município, não aberto esse fluxo, vocês não vão enxergar. Por isso que a gente tem que ficar mandando as fichas para vocês. O indicador 7 é um indicador que eu falei, vocês não vão alcançar, que é a proporção de casos de malária, né, que iniciaram o tratamento em tempo oportuno. A gente não tem malária aqui na nossa região. Vamos passar para o outro indicador, né? Números de ciclos que atingiram mínimo de 80% de coberturas vacinais visitados para controle vetorial de dengue. E a meta é realizar 4 ciclos de visita domiciliar dos 6 preconizados. Então, são 6 ciclos preconizados para fazer durante o ano. E vocês precisam fazer 4 ciclos de visita e com uma cobertura de 80% dos imóveis visitados. Então, tem muito município que não conseguiu esse indicador, tá? Isso aqui é bem preocupante, porque a gente é uma região super endêmica para dengue. Então, não conseguir esse indicador é bem triste. Então, vou pegar no pé aí quando chegar na hora do município que não conseguiu, tá? Esse indicador aqui, indicador 8, ele mudou agora para 2023. Agora para 2023, eles falam do Lira, mudou. Então, eles não falam mais ciclos de visita. Eu vou ler aqui para vocês. Ó, agora, a partir de 2023, que vão receber em 2024, esse indicador, ele chama números de atividades de levantamento entomológico, LIRA, ou armadilhas, realizada de acordo com a classificação do município, que o nosso município todos são infestados. Então, precisa fazer LIRA no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto período de levantamento. Então, mudou, tá? Então, não é mais esse indicador para o ano que vem. Então, fiquem atentas aí em relação ao LIRA, já estou fazendo, a equipe já está fazendo o levantamento desse segundo quadrimestre, né, de janeiro até agosto, e a gente já manda para vocês, para que no ano que vem a gente consiga melhorar esses indicadores, tá? Proporção, agora o indicador, já parei no 8, né? Não, no 8 já foi. 9. Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase, diagnosticados nos anos das cortes. Então, esse indicador
deixa eu terminar a meta, né? A meta dele é 82% dos contatos de casos novos de hanseníase nos anos da corte examinados. Esse indicador, ele faz uma avaliação de anos diferente. Então, quando é multibacilar, ele vai verificar se vocês examinaram os contatos de 2 anos atrás. Então, o banco que a gente usa para verificar isso são de 2 anos atrás. E já o paucibacilar é de 1 ano atrás. Então, se aqui tá falando que esse indicador é de 2022, então a gente olhou o banco, o Ministério, né, na verdade, olhou esse banco de 2020 para multi e de 2021 para pauci, tá? Então, o que vocês precisavam fazer nesse indicador? Examinar os contatos de hanseníase e colocar no sistema, no Sinam. Não adianta só examinar e não colocar. Então, se vocês colocaram lá que uma pessoa de hanseníase tem 5 contatos, esses 5 precisam estar examinados e precisam estar no sistema, tá? Então, é isso que o indicador pede. O indicador 10 é proporções de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. E a meta é 70% dos contatos de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial examinado. O que é isso aqui? Não que precisa fazer exame laboratorial nesses contatos. O que está falando aqui é que as pessoas com tuberculose pulmonar de confirmação laboratorial, vocês têm 70% de contatos para examinar, seja com raio-x, seja um exame clínico com um médico, ou seja aí de uma baciloscopia, de acordo aí com o diagnóstico que for feito desse contato. Está bem baixo, 70%, tinha que examinar tudo, né? Vou colocar uns 90% aqui. Mas o Ministério, nesse ano, optou em colocar 70%, tá? Então, além de examinar, se vocês colocaram lá no TB-Web que a pessoa tem 3 contatos, os 3 contatos precisam ser examinados e também precisa colocar no TB-Web, tá? Então, isso que fala o indicador. Muitos municípios não conseguem atingir também essa meta, tanto de hanseníase quanto de tuberculose, porque não tem caso. Então, não tem caso, não teve trabalho de examinar, não teve trabalho de colocar no sistema, por isso que o Ministério não paga por isso, tá? Por isso que não cumpre esse indicador. E o que o Ministério pensa, o que nós da vigilância deveremos pensar também? Como assim não tem tuberculose, não tem hanseníase, será que não tem mesmo? Então, requer aí que o município busque essas pessoas para cumprir o indicador também e também fazer um diagnóstico precoce, tá? O indicador 11, números de testes de sífilis por gestante. Qual que era a meta? 2 testes de sífilis por gestante. Então, esse daqui também é uma estimativa, então pode ser essa estimativa esteja aí aquém do que a pessoa teve, do que o município teve, de repente o município não teve a quantidade de gestante da estimativa, e esse indicador também mudou, ele não tem mais de 2023, tá? Agora de 2023 é percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis gestante na população residente em determinado espaço geográfico do ano considerado. E qual que é a meta agora desse ano de 2023? Redução de 1 ponto percentual do valor do ano base ou manutenção do percentual zero. Então, se o município não tem sífilis congênita, zero, cumpriu a meta. E se o município tem sífilis congênita, tem que ter mais gestante do que criança. Então, essa é a meta agora de 2023 que a gente está fazendo, tabulando, e já vamos mandar para vocês darem uma olhada. Importante também falar que não é a gente que tabula e manda para o Ministério da Saúde esses dados. O próprio Ministério da Saúde que retira esses dados do sistema, tá? O que a gente faz é uma prévia para vocês correrem atrás desses casos que às vezes estão pendentes, para que no ano que vem vocês consigam atingir a meta. O número de testes HIV realizado, que é o indicador 12, o que ele falava aqui nesse indicador? Que precisa aumentar em 15% de ampliação no número de testes HIV realizado em relação ao ano anterior. O Ministério pega como base aqui a produção de vocês. Então,
fez um teste HIV, precisa colocar na produção, precisa ter um número de produção, até na cartilha fala. Então, a gente sabe que tem muitos municípios que fazem, só que daí precisam aí fazer essa comprovação com um código correto. E esse indicador também mudou para esse ano. Ele não fala mais disso, ele fala de óbitos da AIDS. Então, ele fala o indicador agora que não tem mais esse de teste, tá? O indicador é números de óbitos precoces pela AIDS na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. E qual que é a meta? Redução de um óbito precoce em relação ao valor do ano base da manutenção de ausência de óbitos precoce. Então, a fonte é o SIM, é o SINAM, e a gente também faz uma tabulação desses dados para ver se o município está diminuindo ou não. O que acontece também? Acontece que tem município que não vai ter óbito por AIDS, né? Então, esse indicador acaba perdendo também com esse município. Daí falar, então tem que falecer uma pessoa para a gente cumprir o indicador? Não, se não faleceu, vocês não precisou trabalhar na ficha, vocês não precisou fazer ações de qualidade. E com esse indicador novo desse ano, vai fazer o município correr atrás para evitar esses óbitos precoces de AIDS, né? Então, essa é a ideia aí da mudança do indicador, tá? O indicador 13, proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravo e doenças relacionadas ao trabalho. Então, a meta é que 90%, 95% das notificações de agravo relacionado ao trabalho sejam preenchidas. Ou seja, toda a ficha de notificações de doença relacionada ao trabalho, 95% tem que ter o campo ocupação preenchido. É até irrisório, né? Você vê que esse aqui é um bom exemplo, assim, de fichas que precisam ser melhores preenchidas. Como que você deixa um campo em branco no Sinam? Então, dá uma olhada aí nos digitadores também. Às vezes é preenchido na mão, mas na hora de passar no Sinam não acha, deixa em branco. Então, é importante ter todos os campos da fichas de notificações preenchidos. Esse indicador, ele também mudou. Ele tem algo a mais aqui. Da saúde do trabalhador, agora para esse ano de 2023, ele fala assim, proporção de preenchimento do campo ocupação e atividade econômica das notificações de acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena, aí ele, segundo o município de notificação, então, intoxicação exógena relacionado ao trabalho, tá? Então, para o ano de 2023, tem que ter até acima de 60% das fichas com esse preenchimento. Depois aumentando, 2024, 75%, 2025, 90%. Mas para o ano de 2023, 60%. O que a gente viu desse ano agora de 2023, que a gente está fazendo, tabulando, nenhum município está conseguindo alcançar, porque não tem essa atividade econômica preenchida. Então, preste atenção nas fichas de vocês, e preencham essa parte de atividade econômica das fichas desse ano, porque é um indicador que ninguém está conseguindo alcançar. Tem município também que não tem nenhum acidente de trabalho no Sinam. Isso causa um pouco de estranheza, porque acidente de trabalho a gente sabe que tem algum acidente de trabalho, algum paciente foi atendido. Então, eu acho que vale aí um trabalho nas unidades de saúde de vocês, para estar estando mais atenta aí à notificação e vocês conseguirem cumprir esse indicador, tá? E o indicador 14 é a proporção de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, com campo, raça e cor preenchida, com informação válida. E a meta é 95% de todas as fichas de violência que tem o campo, raça, cor preenchida. É um outro indicador que também não tem município que não tem nenhuma notificação, acaba perdendo esse indicador, e a gente sabe que tem violência, em todos os municípios tem violência, então verificar aí se o caso se enquadra nisso e também reforçar aí nos municípios, mesmo nos municípios menores de 10 mil habitantes, tem violência, existe sim, então a gente precisa que seja notificado para que vocês, quando eu falo vocês, aos municípios, né, consigam alcançar os indicadores, tá? Então, vamos começar aí a falar dos municípios, tá? Vamos começar, deixa eu só
tomar uma aguinha aqui. Bom, tudo certo aqui. Por mais que eu estou gravando, se alguma vigilância tiver dúvidas e quiser interromper, podem ficar à vontade, tá? Eu só estou vendo a minha tela aqui, então vocês podem abrir o áudio, por favor, se precisar e falar, tá bom? Não tem problema, não. Ó, Alfredo Marcondes conseguiu 100% da meta. Então, a meta para Alfredo Marcondes, que é um município menor de 10 mil habitantes, era cumprir no mínimo 6 indicadores. Alfredo Marcondes cumpriu 8 indicadores, tá? Então, o que o município não cumpriu? Quais são os indicadores que não cumpriu? Não cumpriu a proporção de casos de doença de notificações compulsória imediata encerradas em até 60 dias. Eu coloquei aqui impossível do município conseguir esse indicador, porque não teve nenhuma doença de notificação compulsória imediata, então o município não ia conseguir cumprir mesmo. Só que fiquem atentos, Alfredo Marcondes, porque esse ano teve óbito dengue, então a gente precisa ver se esses óbitos foram encerrados em 60 dias, tá? Então, vou até dar uma olhada no Sinam, no Sinam Online, para a gente ver como está. O de malária, vocês sabem que não ia cumprir mesmo. O de hanseníase também o município não cumpriu porque não teve caso de hanseníase, tá? Então é um indicador impossível de cumprir. De tuberculose também o município não teve casos de tuberculose, então impossível de cumprir, mas é um impossível relativo, tá? Então o município precisa trabalhar bem para ver se realmente não tem a hanseníase e a tuberculose, essas doenças negligenciadas, para poder ver se, olha, estou tranquila, eu não cumpri o indicador, mas eu não tive casos. Então, se eu não tive casos, eu não tive um trabalho de preencher uma ficha de notificação. Então, por isso que o Ministério da Saúde não repassa dinheiro para esses 2 agravos para Alfredo Marcondes. Já o número de teste rápido HIV realizados era um indicador que Alfredo Marcondes conseguiria cumprir. Então, o que fala nesse indicador? Que precisa aumentar 15% em relação ao ano anterior. E o município diminuiu, ele diminuiu 19% em relação ao ano anterior. Pode ser que seja um erro ali, acabou não colocando na produção? Pode ser, porque o Alfredo Marcondes trabalhou bem, por exemplo, no Fique Sabendo. Então, agora a gente não tem mais esse indicador, mas é bom para ficar atento para a produção, né, para registrar a produção do município. E a de violência também é uma meta que o município era impossível de cumprir, porque não teve nenhuma notificação de violência. Então, fiquem atentos também, às vezes passa batida alguma situação de violência que não é notificada, tá? Violência, a gente notifica aí casos em mulheres, em crianças, ou uma violência como LGBTQIA+, ou uma violência contra negros, então entra aqui. Violência, mesa de bar não entra aqui, tá bom? Eu falo, briga de mesa de bar, briga na rua, não entra aqui, tá? Mas uma das maiores violências, por exemplo, contra a mulher, a gente tem bastante, né, no Brasil, não falo nem na nossa região, é no Brasil. Então, fiquem atentas, às vezes precisa, também violência sexual também entra aqui, tá? Então, foi impossível do município cumprir porque não teve nenhuma notificação de violência, tá? Álvares Machado cumpriu bastante indicadores, hein? Cumpriu 12 indicadores. Deixa eu ver qual é o outro aqui. 12 indicadores, parabéns aí para Álvares Machado. Álvares Machado deveria cumprir no mínimo 7 indicadores e cumpriu 12. Então, eu vou falar o que eles não conseguiu cumprir, tá? Aquele indicador da vacina, que fala de uma cobertura vacinal de 95% para as vacinas de penta, de pólio, de pneumo e da tríplice. Então, esse indicador é um indicador possível de cumprir e o município não cumpriu, tá? Voltando só em Alfredo Marcondes, parabéns, Alfredo Marcondes, que Alfredo Marcondes cumpriu esse indicador. Temos alguns municípios que cumpriram bem esse indicador, tá? E o de malária, que era impossível. Então, quase que aí Álvares Machado cumpriu 100% cumpriu 100% preconizado, né? Mas quase que cumpriu os 14 aí dos indicadores, né? Então, parabéns, Álvares Machado. A Umas cumpriu 8 indicadores, então a gente considera que cumpriu 100% da meta, porque eles deveriam cumprir 6 indicadores, tá?
Então, aqui, a de vacina, igual o Álvares Machado não conseguiu cumprir, é um indicador possível de cumprir, não é algo, a gente sabe que está complicado, né, mas é algo possível, tá? O quinto, que é o indicador da água, que é referente à vigilância sanitária, também não cumpriu, então dá uma conversadinha aí com a vigilância sanitária, para ver como que faz para cumprir, né? E proporções de doenças e notificações compulsórias imediatas. Olha só, faltou uma ficha, porque vocês têm notificações e compulsória imediata, mas uma ficha não conseguiu encerrar em 60 dias. Então, se vocês não estão conseguindo enxergar essa ficha, então a IUMAS precisa fazer o fluxo de retorno para ver se foi notificada em outro município, tá? Eu não tenho aqui para falar para vocês qual doenças que é, mas vocês podem entrar em contato com a Ivone aqui para falar dessa de notificação de compulsória de doenças e notificação compulsória imediata. Pode ser febre maculosa. Vocês viram que quando eu li aqui as doenças, são doenças bem diferentes, não é? Doenças que não são agravos que da nossa rotina, tá? E há casos de malária, também impossível, e hanseníase também é impossível, porque o município não teve casos de hanseníase, não cumpriu o indicador, porque não teve casos, tá? Vamos correr atrás aí, fazer para verificar se realmente não tem hanseníase em Ayumas, tá bom? E parabéns, Ayumas, aí por 100%. Tinha mais um aqui. Aqui há o teste de sífilis por gestante. Então, assim, a estimativa, vocês tinham um número de estimativa aqui de gestante. Eu vou até ver quanto que era. Aqui, ó. Então, a estimativa é que vocês tivessem 33 gestantes. Só que você, então, se tem 33 gestantes, são 2 testes de sífilis por gestante, deveriam ter registrado aí na produção de vocês 66 testes de sífilis e tinha só 31. Então, por isso que vocês não cumpriram o indicador, faltou 35 testes nesse indicador, por isso que vocês não cumpriram, tá? Então, bastante atenção aí na produção, dos códigos de produção que precisam inserir para o município. Caiabu conseguiu 90% das metas, cumpriu 5 indicadores, e deveria cumprir 6 para ser 100%, mas cumpriu 5, tá? O que não cumpriu foi esse indicador aqui, registro de nascidos vivos alimentados no SINASC. Então, por mais que as crianças de Caiabu que nasceram em outros municípios foram digitados no tempo correto, em 60 dias. Mas sabe o que aconteceu aqui? A estimativa de nascimento era uma e nasceu menos crianças. Isso a gente vê em toda a região, né? Então, o município acabou não cumprindo esse indicador. Então, não é culpa do município, mas o que o Ministério fala? Então, se nasceu, em vez de nascer 50, nasceu 30, então o município não precisou trabalhar tanto para cumprir o indicador, então por isso que ele não paga por esse indicador, tá? As doenças de notificação compulsória imediata não tinha nenhuma notificada, então é impossível de cumprir esse indicador. Malária é impossível de cumprir esse indicador. Hanseníase em tuberculose também impossível de cumprir esse indicador, porque não tem nenhum caso notificado. Agora, os números de teste rápido de sífilis e HIV eram possíveis. Então, o de sífilis, faltou 12 testes aí para se fazer nessas gestantes, que são 2 testes de sífilis por gestante. Isso pro indicador, tá? Então, tem outras metas, claro, da atenção básica, isso para esse indicador do PQAVS. O município deveria aumentar em 15% os testes do HIV. Quase conseguiu, ó, aumentou 12%, tá? Então, é um indicador que era possível, tá? Agora, as doenças relacionadas ao trabalho e à violência, eu coloquei aqui que é um impossível do município preencher, porque não teve notificações. Só que daí fiquem bem atentos, sabe? Tuberculose, hanseníase, esse campo ocupação de acidente de trabalho, a de violência. Pode ser que estão aparecendo esses casos no município e está passando batido, e o município não está notificando. Então, muita atenção. Então, de repente, aqui, ó, pelo menos esses 4 indicadores o município ia conseguir, se tivesse notificado, se entendeu? Se aparecesse, iriam conseguir cumprir aí o 100%, tá bom? Mas está de parabéns também. Emilianópolis, então,
Emilianópolis também é um município que a meta era cumprir 100%, 6 indicadores, então cumpriu o que foi solicitado, então 100% da meta, então Emilianópolis cumpriu, tá? E o que não cumpriu foi a mesma coisa de Caiabu, então a estimativa de nascimentos foi menor, então por mais que todo mundo que nasceu, os municípios onde nasceram essas crianças digitaram em até 60 dias, mas é um indicador impossível para Emilianópolis, né? Já a vacinação também não cumpriu, mas é um indicador possível. Então, cumprir a meta da penta, da polio, da pneumo. Então, esse indicador, por exemplo, Caiabu conseguiu cumprir, Emilianópolis não conseguiu cumprir, e há um indicador possível, né? A doença de notificação compulsória imediata, a malária já não ia conseguir também, hanseníase e tuberculose também não ia conseguir, porque não tem casos notificados, então não vai conseguir cumprir esse indicador. E o de acidente de trabalho também não tem nenhum caso de Emilianópolis de acidente de trabalho. Então, fiquem atentos aí. Pode ser que esteja passando batido nas unidades de saúde e não está notificando. Por isso que eu falo, o PQAVS é um programa de qualidade e vigilância em saúde. E qual que é o nosso dever, nós como os da vigilância epidemiológica? Orientar ali a ponta. A gente sabe que a ficha, por exemplo, não tem aqui, mas a ficha de violência é super complicada de preencher na hora do atendimento, mas é algo que é importante, que precisa, que é algo de qualidade para conseguir receber esse recurso, e mesma coisa do acidente de trabalho, entendeu? Deve ter algum acidente de trabalho em Emilianópolis que acabou passando batido. Mas a parte boa é que conseguiu cumprir os indicadores aí, cumpriu a tabela e cumpriu o que deveria. Então, parabéns, Emilianópolis, 100% da meta aí cumprida. Aí tem mais a violência, já falei da violência também. Eu coloquei esses de aperta e vai e acaba faltando alguns. Estrela do Norte cumpriu também 6 indicadores, 100% da meta, cumpriu, fez o que tinha que fazer para receber, mas tem uns indicadores aqui que também dava para conseguir cumprir. E assim, por mais que a gente considera, até usando aqui o exemplo de Estrela do Norte, 100% das metas com 6 indicadores, a gente, quanto mais indicador que o município recebe, ele aumenta mais ainda o recurso, tá? Então, por mais que cumprir o mínimo que deveria fazer, mas quanto mais indicador, o recurso dá uma aumentadinha mais. Então, é importante também esses indicadores possíveis, a gente conseguir jogar aqui nessa coluna minha aqui, nesse quadro meu que conseguiu cumprir. Então, o que não conseguiu? O Sinasc, a estimativa estava muito alta em Emilianópolis, então o Ministério estimou que ia nascer muito mais crianças e não nasceu. Então, não é culpa do município, é algo que está acontecendo em toda a região. Poucos municípios aumentaram a população, né? Mas isso não é algo que o município consiga fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, por isso que eu digo que é impossível de acontecer, impossível de cumprir essa meta. As das campanhas não, as das vacinas, então, todas essas vacinas, penta, pólio, pneumo, tríplice, deveria ter 95% de cobertura, então pode ser que uma ou outra o município tenha conseguido, mas o indicador fala em cumprir todas essas vacinas, precisam ter 95%. É um indicador possível de cumprir, mas Emilianópolis, Estrela do Norte, desculpa, não conseguiu cumprir. Doenças de notificação imediata encerradas, não ia conseguir cumprir mesmo, não tem nenhuma notificada, malária não ia conseguir, não tem nenhum notificado. Agora aqui, ó, vou pegar no pé dos municípios que não fizeram um ciclo de imóveis visitados, eu vou pegar no pé que nós tivemos um ano dengue terrível, e a gente já estamos, aproveitando aqui para falar, já estamos entrando em período sazonal de dengue, está antecipado esse período. Então, a gente já está com uma linha bem grande. Então, se vocês olharem o boletim que o Leandro fez, então, os casos de dengue estão antecipados aqui na região. Infelizmente, vamos aí torcer para não mudar o sorotipo de dengue. Então, se continuar com o sorotipo 1, talvez o 2, não sei, a gente consiga ter poucos casos de dengue, mas poucos não, né? Não tão como a gente espera de ruim. Mas só falando que a gente está com já aumento de casos de dengue, então já é o período antecipado, estamos em outubro, né? Estamos em outubro ainda.
Então, infelizmente, dá uma olhadinha aí no boletim que o Leandro postou, tá? Então, esse indicador é o número de ciclos que atingiram no mínimo 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial de dengue. Então, os 4 ciclos, nenhum o município conseguiu cumprir 80% de coberturas de imóveis. A gente sabe que tem muitos imóveis fechados, mas precisa ver para tentar entrar nesses imóveis, né? O que tem que fazer. Então, nesse indicador, o município não conseguiu atingir, tá? Tuberculose, acidente de trabalho e aqui violência. Também é um indicador impossível do município cumprir, já que não teve nenhum caso notificado. Mas dá uma olhadinha aí, Estrela, se não tem, será que não tem nenhuma violência, né? Ou nenhum acidente de trabalho? Dá uma tentada aí nos atendimentos. Mas, no mais, conseguiu cumprir o que tinha que cumprir. Cumpriu os 6 indicadores, 100% da meta. Então, parabéns aí para a Estrela do Norte. Só que esse da dengue aqui ficou devendo, hein? Agora, IEP, ele cumpriu também 100%, também era um município que tinha no mínimo 6 indicadores para cumprir, tá? E o que não cumpriu? O que não cumpriu é o da vacina, que é bem parecido com alguns municípios conseguiram cumprir, mas a maioria não conseguiu cumprir, que é o 95% de cobertura de todas essas vacinas aqui que deveriam, tá? Então, não conseguiu, mas é um indicador que é possível de cumprir, tá? Não é um indicador que está totalmente fora do nosso alcance, né? A doença de compulsória de notificação imediata não teve nenhuma, viu, IEP, então impossível de cumprir. Bastante atenção esse ano teve dengue, esse ano não lembro se teve febre maculosa, que entra aqui também. Precisa encerrar em 60 dias os óbitos dengue, porque só os óbitos dengue são de notificações imediatas, então a gente tem 60 dias para terminar a investigação. Vou dar uma olhadinha de novo para todos para ver se está tudo certo, né? Malária, então, impossível. De dengue, olha só, que também que eu falei que ia pegar no pé dos municípios que não conseguiram. Números de ciclos que atingiram 80% de imóveis visitados para controle laboratorial. Então, faltou um ciclo. Então, pode ter ser que o município fez vários ciclos de visitas, mas tinha que cobrir pelo menos 80% dos imóveis. Então, faltou um ciclo aí, tá? Então, o IEP que sofreu bastante com a dengue, faltou um ciclo de visitas. Esse ano, como eu falei, não tem mais esse indicador. O indicador é o Lira, então, bastante atenção que mudou o indicador, tá? E a hanseníase, tuberculose, impossível para o município, porque não tem notificados. Vamos correr atrás, fazer bastante aí, de repente, campanha, os sintomáticos respiratórios acabou faz pouco tempo, né? Então, para ver se realmente não tem, se o município realmente está livre de tuberculose e de hanseníase. Então, mas precisa correr atrás, porque é uma tuberculose, a gente sabe, é uma doença super transmissível, então, super transmissível, né? Então, pode ser que tenha passado batido também uma tuberculose aí, tá? E o acidente de trabalho. IEP, eu acho que tenho certeza que tem acidente de trabalho, hein? Pode ser que tenha. Ah, mas foi notificado, ó, coloquei aqui que faltou uma ficha. Olha só. Então, de todos os notificados de acidente de trabalho, porque IEP é um município que notifica, mas faltou uma ficha colocar o campo ocupação. Olha só, quase que ia conseguir cumprir esse indicador, mas precisa ver aí qual ficha que é para vocês. Já foi, já passou, mas é importante, né, colocar esse campo para ficar com a ficha totalmente aí notificada, totalmente de qualidade. E lembrando que esse indicador mudou também, tá? Esse ano, agora de 2023, além da ocupação, precisa colocar a atividade econômica que essa pessoa trabalha, tá? Tem lá na ficha. A indiana cumpriu 70% da meta, tá? Conseguiu 4 indicadores, e deveria ter cumprido 6, por isso que o recurso foi um pouco menor. Então, o que tem que não cumpriu? É o Cincinasc, que não é culpa do município, a expectativa de vida, aqui é o Cincinasc, não, né? Sinasc.
a expectativa de vida, então, expectativa não, o esperado, né, os nascidos esperados, não nasceu o que o Ministério achou que ia nascer lá em Indiana. Aí acabou sendo um indicador impossível para o município alcançar. As vacinas, então, também é um indicador possível, então, todas essas vacinas teriam que ter 95% de cobertura. Então, esse indicador, a gente vê até mesmo quando a gente vai fazer cobertura, às vezes os municípios também falam para a gente, olha, mas eu não tenho essa quantidade de criança, qual base que usa, a gente sabe que também existe isso, tá? Mas é um indicador possível de se buscar, né? As doenças de notificações compulsórias, impossível, porque o município não teve nenhuma notificação. Malária também impossível, a gente não tem na região. Aqui, olha só o da dengue, hein? O da dengue faltou um ciclo aí com 80% de cobertura. Então, esse é um indicador que Indiana também sofreu. Na verdade, todos os nossos municípios sofreram muito com a dengue, né? Então, faltou um ciclo de visita aqui. Então, é muito ruim quando a gente vê que a gente é numa região endêmica e o indicador da doença mais endêmica na nossa região não foi cumprido. Então, bastante atenção para esse ano agora do Lira, porque para a gente cumprir, para a gente ficar, olha, tudo que o município tinha que fazer, fez. Mas a gente sabe que tem problemas de quantidade de funcionários para trabalhar, a gente sabe, e tem inúmeras situações aí que faz com que o município não cumpra o indicador, mas bastante atenção para que o indicador agora do Lira seja cumprido, tá? A hanseníase e tuberculose, o município não ia conseguir mesmo, porque não teve casos. Aí o número de testes de HIV, olha só, o indicador fala que deve aumentar 15% os testes de HIV. E o município, ele diminuiu em 6%, tá? Pode ser que tenha diminuído só na qualidade da digitação, da produção? Pode ser, mas teve uma falha aí, alguma falha aconteceu. Então, por isso que o indicador não foi cumprido, tá? Agora, o acidente de trabalho e a violência também eram indicadores impossíveis para a Indiana cumprir, porque não teve notificação. Como que vai cumprir o indicador de raça, cor em campo de violência se não teve nenhuma notificação de violência, tá? Então, dá para melhorar, Indiana, dá para melhorar sim. Aí, João Ramalho cumpriu 9 indicadores, deveria cumprir 6 e cumpriu 9. Deveriam cumprir no mínimo 6 e cumpriu 9. Parabéns para a Indiana, 100% das metas preconizadas. Só que tem aqui alguns indicadores que dava para ter cumprido também e encerrar com chave de ouro aí o PQAVS, né? As notificações compulsórias imediatas, olha só. Independente do município, olha só, o município de João Ramalho, menos de 5 mil habitantes, e teve doenças de notificações compulsórias imediatas. Significa que qualquer município de menos de 5 mil habitantes pode ter essas doenças e João Ramalho esteve atento aí para notificar. Só que faltou 2 fichas para que seja encerrada em tempo oportuno. O que eu acho que essas fichas aqui, eu desconfio que seja de hantavirose, teve um óbito de hantavirose em Rancharia e teve contatos desse óbito em João Ramalho. Eu desconfio que seja esse caso, mas eu não levantei os casos em si, tá bom? Então, 2 fichas faltou encerrar em 60 dias. Então, lembrando, quando a gente fala, a gente sempre manda não só das doenças de notificações imediatas, olha, tem que encerrar, tem que encerrar. É uma chatice que a gente tem, mas é para a própria qualidade. Eu falo chatice, na verdade, que é chato ficar sendo cobrado, eu sei que é. Só que a gente faz isso para o município, para a gente ter dados de qualidade e para o município também conseguir cumprir tantos indicadores aqui do PQAVS, tantos indicadores também de pactuações que o município faz, de atenção básica. Então, é importante, assim, na hora de digitar, vocês já estão vendo que está faltando dados, já corre atrás. Deixa a ficha lá e fala, eu tenho 60 dias para encerrar essa ficha. Nesses 60 dias tem que ficar pronto o exame de sangue, né, ou exames laboratoriais, que seja, para vocês atualizarem e encerrarem. O que acaba acontecendo? Às vezes esquece que notificou lá uma doença, esquece e a ficha fica em aberto. Então, às vezes acontece isso. Então, às vezes tem que procurar e dar um jeitinho para se organizar e não esquecer de deixar fichas abertas.
tá bom? Então, a malária é impossível, né, de conseguir. Olha, números de ciclos que atingiram 80% de imóveis visitados para controle vetorial de dengue. Olha, faltou 2 ciclos. Então, assim, eu até tem muitos municípios que faltou ciclos, sabe? Eu fico assim, será que será que aconteceu? Se não digitou, se tem alguma coisa. Então, bastante atentos a esse ciclo de imóveis visitados para dengue. Repito aqui com vocês que esse indicador mudou, agora é o Lira, que entrou aqui. É importante digitar, então normalmente é online, fez a visita, já digita, né? Já tem um sistema que é mais online. Se precisar de alguma orientação, nossa equipe de vetores, que é a antiga Sucem, está à disposição, vocês podem falar com eles também, tá bom? Para se tiver alguma dúvida em relação ao Lira. Eu também estou me aprofundando no tema para poder ter mais informações para vocês também, tá bom? Mas faltou, tá? João Ramalho, então, esses dois faltou aqui para podia ter cumprido, né? E a hanseníase e a tuberculose, que não teve nenhum caso, o município ele faz bem aí os sintomáticos respiratórios, então pode ser que não tenha mesmo tuberculose, mas dá para ficar atento, né? Vai que aparece, vai que passa batido. Então, mas são indicadores aí impossíveis do município ter conseguido, porque já que não teve notificações, tá bom? Mas parabéns, João Ramalho, aí pelo 100% de metas. Martinópolis conseguiu 90% de metas, cumpriu 6 indicadores, faltou um indicador só, já ia ser considerado 100%, porque o mínimo pela população seria 7 indicadores. Então, olha só, Martinópolis também teve uma estimativa alta de nascimentos, o que não ocorreu. Então, é impossível o município conseguir esse indicador mesmo, não é algo que o município tem o que fazer. Nasceu menos pessoas, né? Então, menos crianças, então não conseguiu cumprir. Agora, da vacina é possível, porque a gente vê municípios que conseguem, então era possível conseguir 95% de cobertura de todas essas vacinas descritas aqui, tá? Aqui, esse indicador 5, que é amostras analisadas residuais para agentes desinfectantes em água para consumo humano. Então, esse daqui eu solicito que o município entre em contato com a vigilância sanitária do município ou aqui com o GVS para ver o que precisa para cumprir esse indicador, né? É um indicador aí, só tem um indicador da sanitária, então dava para cumprir, né? Eu não sei, eu não vou, eu não tenho autonomia para falar desse indicador bem, como que faz, então por isso que eu peço para vocês falarem aí com a vigilância sanitária. Malária não tinha como cumprir, graças a Deus, porque não temos na nossa região. Ó, os ciclos de visita também. Então, faltou 4 ciclos de visita. O que tem, assim, preconizado é que o município cumpra 6 no ano. Só que o indicador fala que se você cumprir 4 ciclos de visita, e desses 4, 80% de cobertura em cada visita, então, daquela área, se eu tinha que visitar 100, eu visitei 80 e consegui entrar em 80 casos, você já consegue um indicador daquele ciclo. Então, o município aqui de Martinópolis, faltou 4 ciclos de visitas, tá bom? Bastante atento aí, o indicador mudou, agora é Lira, tá bom? Hanseníase, impossível do município cumprir esse indicador porque não tem casos notificados. Martinópolis é grandinho, hein? Será que não está, Adriana, escondido por aí, né? Algum caso aí de hanseníase? Espero que não. Espero que seja realmente um indicador impossível, porque não tem hanseníase no município. Aí o número de testes HIV, então, é um indicador possível do município, era um indicador, né? Porque mudou esse indicador, agora trabalha com óbitos, né? Número de testes de HIV realizados, o município diminuiu em 24% a realização de testes em relação ao ano anterior. Tem uns códigos que tem aqui na. Ai, não é esse. Que tem aqui no caderno, que fala os códigos que precisa digitar. É um sistema que eu lembro quando eu trabalhava na ponta, mas eu esqueci agora, era SPO. Deixa eu ver aqui no que é para você. Porque eu sei que Martinópolis trabalha bem também, eu fique sabendo, e a gente teve um aumento grande de testes realizados, sabe? De HIV, de sífilis. Então, eu imagino
que deve ser o procedimento. Lembrei, o número de procedimento, que talvez na hora de digitar não digitou, né? Fez lá o teste e não colocou o número do procedimento correto, que é o que o Ministério preconiza, que estava aqui no caderno de indicadores, tá? Pode ser isso, ou pode ser que realmente com o trabalho que teve, acabou não conseguindo aí realizar o aumento, que esse indicador fala de aumento de 15% de testes HIV realizados, e no caso aqui diminuiu 24%. E o preenchimento do campo ocupação das notificações do trabalho. Então, tem uma ficha de Martinópolis que não tem ocupação preenchida no Sinam. Ai, que raiva, né? Por causa de uma ficha. Mas parabéns também, Martinópolis é um município com uma população mais grandinha, então tem bastante notificações, às vezes passa batido, mas é algo que a gente, deixa eu ver se tem, algo que a gente pode, que o município pode ter mais atenção aí, principalmente que a gente aprende com os erros, né? Aprende com os indicadores que a gente não conseguiu cumprir, então só para vocês ficarem aí atentos, tá, Martinópolis? Antes, 100% das metas, cumpriu 7 indicadores, o mínimo era 6, e o que temos de indicadores que não cumpriu, né? Os da vacina, 95% de todas essas vacinas não cumpriu, é um indicador possível. Doenças de notificação compulsória imediata, eu não coloquei aqui, às vezes tem... Eu fiz ontem rapidinho essa apresentação, rapidinho assim, né? A tarde toda fazendo, mas alguma coisa passou batido. As doenças de notificações compulsórias imediatas, não teve nenhuma notificações imediatas, então é impossível do município conseguir esse indicador. Eu acho que antes teve óbito de dengue esse ano, então dengue é uma doença de notificação imediata e deve ser encerrada em 60 dias. Então, isso dá uma olhadinha nas datas aí de encerramento do Sinam, tá? Proporção de malária, impossível. Hanseníase e tuberculose, impossível também, porque não tem em Nantes Hanseníase e tuberculose. Quando a gente vê uma doença assim negligenciada que a gente não tem notificação, não dá para baixar a guarda mesmo assim. Precisa, pelo menos em alguma época do ano, sempre todos os dias, né, fazendo essa busca, mas pelo menos em algumas épocas do ano, uma maior atenção aí para ver se acha, se realmente não tem, né? O número de testes de sífilis por gestante, então lembrando que cada gestante estimada no município deveria ter 2 testes de sífilis. Então, faltou 63 testes. O que pode acontecer? Pode acontecer ou dessa estimativa de gestante que o Ministério colocou seja muito alta, então o município não ia conseguir mesmo, ou o município fez sífilis na gestante, eu tenho certeza, porque a atenção básica, se não me engano, aí preconiza 3 testes, né? E aqui entra tudo, sabe? Entra teste rápido, entra teste lá, que envia para o laboratorial. Então, ou, de repente, aqui faltou colocar o código correto aí para a produção. Então, pode ser que fez os testes rápidos ali e não registrou. Então, alguma coisa aconteceu que faltou 63 testes, mas é possível, né? Então, por isso que fala PQVS, qualidade. Então, precisa ter uma qualidade tanto na realização do teste, quanto na prestação de contas desse teste. Colocar os códigos corretos, né? Os códigos de procedimentos ambulatoriais corretos para que consiga aí esse indicador, que lembre-se que mudou, agora é uma proporção de gestante e criança, então tem que diminuir a sífilis congênita em 1 ponto ano a ano, tá? Acho que é um ponto, deixa eu ver se eu não estou falando. Disseminados, tuberculose, não. Eu só ver de novo, porque é bom sempre a gente estar falando da sífilis e do HIV, que principalmente que mudaram, para a gente já entrar na cabeça e ficar. Cadê? É uma meta mais elaborada, escrita, né? Então, esse indicador 11, então, ele não existe mais. Então, relembrando, o indicador agora da sífilis é percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis gestante, e a meta é redução de 1 ponto, acertei, 1 ponto percentual do valor do ano base ou manutenção do percentual 0. Então,
Ano que vem, se o município tiver 0 sífilis congênita, vai conseguir cumprir essa meta, ou se o município diminuir em 1 ponto percentual, também já vai conseguir cumprir essa meta. E olha só, Nantes é um município bom notificador, hein? Notifica acidente de trabalho. Só que 2 fichas das notificações de Nantes faltou digitar a ocupação. Então, dá uma olhadinha aí para que se digita todos os campos. Chegando a ficha na vigilância, se está faltando campo, já corre atrás, porque quanto mais tempo a gente demora, guardam um prontuário, guardam a ficha de atendimento, e a gente não consegue achar mais que ocupação que é dessa pessoa. E também lembrando que para 2023, esse indicador mudou. Agora, além da ocupação, precisa ter atividade econômica. Então, a gente precisa dar uma pesquisada aí na atividade econômica. Tem uma sigla, CNAE. Então, o doutor Paulo, que trabalha com esse agravo, de repente a gente pode ver o que seria essa atividade econômica, né? Para dar uma orientação melhor para vocês. Mas se vocês já estão vendo que está talvez no Sinan lá pode ser que tenha já um campo para vocês digitarem e já apareceu o que é essa atividade econômica, como eu não fiz o teste aqui ainda no Sinan para ver. E lembrando que esse ano nenhum município está conseguindo cumprir esse indicador, justo por conta dessa atividade econômica que é nova agora, tá bom? Narandiba, 100% das metas, cumpriu 7 indicadores, o mínimo que deveria cumprir eram 6 e cumpriu 7, cumpriu até um a mais. Então, o que não foi cumprido, olha só, que até a gente fala, ele não cumpriu o indicador de óbitos, sim, digitados na base em 60 dias ao final de ocorrência. Esse indicador aqui, olha só, a maioria dos óbitos, eles ocorrem em outros municípios. Os municípios onde ocorrem os óbitos de Nantes registram, sim, igual eu falei para vocês, em 60 dias, a gente não tem óbitos parados, sem digitar, só que a estimativa de óbitos em Nantes era uma, e o município, ele conseguiu não ter essa expectativa de óbitos. Então, falar um número aqui aleatório, a estimativa era que iriam falecer, iriam morrer em Nantes 50 pessoas, e na verdade morreu 40. Então, o município acaba não cumprindo essa meta, mesmo estando digitado certinho, os municípios onde faleceram, está tudo certinho, está digitado, só que é um indicador impossível do município conseguir, porque, graças a Deus, trabalhou bastante, fez várias ações que diminuiu os óbitos aí do município, tá? Aí tem esse indicador da água aqui da vigilância sanitária para consumo humano. Então, vocês dão uma olhadinha aí, Narandiba, com a vigilância sanitária, como que envia essa água, quando que envia essa água, o que precisa fazer para cumprir esse indicador, tá? Há notificações compulsórias imediatas, então é impossível o município conseguir, porque não teve nenhuma notificação imediata aí de residentes em Narandiba, tá? Malária é impossível, a gente não tem malária na região. Olha aqui os ciclos da dengue. Então, um ciclo o município não conseguiu cumprir 80% das coberturas de imóveis visitados. Então, Narandiba também, como eu falei para vocês, todo mundo sofreu com a dengue, e a gente não pode deixar escapar um indicador como esse aqui, porque a gente tem que fazer tudo que é possível, né, em relação à dengue. Então, esse é um indicador aí que faltou. De repente, muitos imóveis fechados, né? Então, mas precisa fazer ações para que teria conseguir esse mínimo de 80%. Esse indicador é um indicador que também mudou, não existe mais esse indicador para 2023. Agora o indicador é Lira, né? Número de atividades de levantamento entomológico, que é o Lira, realizadas. Então, tem esse indicador. E a meta é fazer 4 levantamentos entomológicos ao ano, tá? Ou trabalhar em 50% das semanas epidemiológicas com monitoramento por armadilhas. Então, o nosso vai entrar aqui com os 4 levantamentos entomológicos ao ano.
Então, a meta só fala isso. Então, a gente sabe que é em cada trimestre, mas a meta não fala aqui dos trimestres, tá? Mas vocês já sabem que precisa fazer durante primeiro, segundo período, levantamento. No caderno, ele tem o método de cálculo, sabe? Tem a relevância do indicador, que eu não coloquei. Eu também, na verdade, o de 2023 eu não estou colocando aqui, depois a gente pode aprofundar nas metas, mostrando tudo que é a relevância do indicador, o método do cálculo, tá? Mas é um indicador que a gente precisa cumprir, tá? O da dengue a gente precisa cumprir, hein? Tá? Hanseníase e tuberculose, o município não cumpriu, era um indicador também que não ia conseguir cumprir, porque não tem caso de hanseníase, não tem caso de tuberculose, então não ia conseguir cumprir esses indicadores. O que eu sugiro aí aos municípios que não conseguiram, por exemplo, o indicador da tuberculose? Que façam aí muito bem feita a campanha dos sintomáticos respiratórios. Na verdade, a gente fala campanha, mas é uma intensificação, né? Porque precisa se fazer todos os meses. Façam. Então, olha, a nossa campanha de sintomáticos respiratórios é muito boa, a gente consegue fazer vários exames e a gente não acha tuberculose, então a gente está tranquilo que não tem tuberculose aqui. Então, eu indico aos municípios que não conseguiram realmente terem certeza que não tem hanseníase e nem tuberculose aí dentro do território de vocês, tá? Pirapozinho, já tô ficando com a goela seca. Deixa eu só tomar um. Olha só, aí, Patrícia, cumpriu 100% o município, 8 indicadores, o município o mínimo seria 7, cumpriu 8, parabéns para Pirapozinho, vai receber os recursos aí na integral, e o que não conseguiu cumprir. Então, então, mesma coisa ali de Narandiba, né? A expectativa ou o que tinha era que iriam falecer uma quantidade de pessoas e faleceu menos. Isso é muito bom de ocorrer, porque a digitação no sistema está tudo certo. Então, o que aconteceu foi essa estimativa. Então, tinha que digitar 70 fichas de pessoas no SIM, só digitou 50, porque só faleceu 50. Então, não consegue atingir por conta dessa expectativa de óbitos. Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Então, assim, Pirapozinho pode ficar tranquilo que a digitação está sendo feita, tá? Falecer imprudente, a digitação é feita no tempo correto. O que não está correto aí é essa expectativa de óbitos que tinha e não ocorreu, e é bom que muitos municípios aí tenham diminuído os óbitos aí em relação ao ano anterior. O que acontece, né? Eles sempre olham aí como é que foi o ano anterior. Então, se aqui está avaliando 2022, é olhado o que aconteceu em 2021, 2020, a gente teve Covid, né? Então, talvez aí tenha relacionado a isso, essa estimativa. Então, a gente sabe que acontece isso com outras metas também, tanto a da vacinação, que às vezes não tem aquelas gestantes que o sistema gera de acordo com a sua série histórica, mas a série histórica agora de Pirapozinho vai ser uma diminuição de óbitos. No próximo PQAVS, a gente, de repente, o município consegue atingir esse indicador 1, tá? O indicador 2, aí das vacinas, é um indicador possível de se atingir. Então, aí, Cíntia, bom, parabéns pelo trabalho também, a gente sabe aí de vocês. Só que dá para melhorar ainda mais, tá? Essa cobertura vacinal. Então, precisa ter 95% de todas essas vacinas. Bom, deixa eu ver se essas vacinas aqui se a gente tem. Então, é um indicador possível, tá? De atingir. Por mais que é muito difícil, mas é um indicador possível. Doenças de notificação compulsória imediata, tem 60 dias para encerrar. É um indicador possível. O município de Pirapozinho faltou uma ficha encerrar em 60 dias. Então, precisa ver que ficha que é essa, encerrar. E é um indicador que está no ano de 2023, o município de Pirapozinho é um bom notificador, então precisa
ter essa ficha aqui na hora que digitar no sistema, ficar atento em atualizar ela, encerrar ela, em fazer o fluxo de retorno, porque essa ficha pode ter sido notificada em outro município. Então, eu repito aqui, para fazer o fluxo de retorno, a Ivone já enviou um tutorial, como que faz isso dentro do sistema Sinan, mas quem tiver dúvida pode entrar em contato com ela. Hoje ela, inclusive, a Ivone vai para Pirapozinho examinar tracoma. Ela está trabalhando um dia sim, um dia não. Então, ela, na semana que vem, ela vai estar na segunda, quarta e sexta, tá? E a Eliane, terça e quinta. Malária um agravo que não consegue, né? Nenhum também não vai conseguir. Olha aí o da dengue, gente do céu. Tá vendo tanto de municípios nossos que não conseguiu esse indicador? Então, é um indicador possível. Faltou 4 ciclos, faltam esse aqui também. Então, bastante atenção para esse ano conseguir fazer o Lira, para que a gente consiga esse indicador, para a gente ficar tranquila que tudo que o município tinha que fazer da dengue fez. Então, quando a gente vê um indicador assim, a gente sabe que o tudo não foi feito, faltou um tudinho aí. Então, por mais que a gente, esse ano, a gente teve dos piores, não, o pior ano dengue das nossas vidas, né, aqui na nossa região, e no ano passado não foi feito essa cobertura. Será que é um reflexo, né, de o ano, esses municípios, ou algum, apesar que a gente tem município também que fez o ciclo e teve um ano drástico da dengue, mas já começamos, vou repetir de novo, porque às vezes pode ter passado ou batido, mas a gente já começou com aumento de casos. O nosso período sazonal, ele está antecipado, então o período que a gente esperava de ter dengue é ali o período chuvoso, né, janeiro. O ano passado começou em dezembro, e esse ano, em outubro, a gente está lá já subindo uns casos de dengue, está bem complicado. A gente começa a dengue, a gente tem que meio que centrar as energias para a dengue, e aí os outros indicadores a gente acaba até deixando, né? Infelizmente, é difícil, né, a gente trabalhar com tudo, mas eu sei que vocês fazem o possível e o impossível, tá? Então, vamos trabalhar pelo indicador da dengue do Lira, que agora é em 2023, esse já passou, mas eu só estou falando porque a gente só aprende com os erros, né? Então, não só aprende com... A maioria da gente, a maioria das pessoas, a gente só vai aprendendo, fixa mais o que erramos do que acertamos, infelizmente. Mas a gente aprende, eu tenho certeza que esses dos municípios que não cumpriram alguns indicadores aqui, o ano que vem, eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Tá? E aqui a parte de ocupação dos casos relacionados ao trabalho. Então, faltou uma fichinha digitar aí a ocupação da pessoa, tá? Esse indicador está mais complicado, um indicador que agora tem ocupação e atividade econômica, então nenhum município esse ano está conseguindo cumprir por conta dessa atividade econômica. Então, deem uma olhada aí nas fichas de doença relacionada ao trabalho, se tem atividade econômica preenchida aí, gente, tá bom? Mas parabéns, Pirapozinho, vamos voltar agora nos parabéns. Parabéns, Pirapozinho, pelos 100% das metas, tá? Cumpriu até uma meta a mais, um indicador a mais, só que dá para melhorar, a gente vê que dá para melhorar, tá bom? Bernardes, 9 indicadores, conseguiu cumprir. O mínimo eram 7 indicadores e cumpriu 9 indicadores, tá? Aí, Bernardes tem uma situação inusitada, que não tem em outro município, que é que não cumpriu esse indicador, ó, proporção de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos no sistema oficial do programa, do PNI, de dados individualizados. O que acontece? Em Bernardes, estão cadastradas 2 salas de vacinas, porém, só uma que está tendo movimentação. Então, eu não estou lembrada que sala que é essa, que são 2 salas. Quando eu fui em Bernardes, eu só fui ali na central. Então, tem uma outra sala cadastrada que não está tendo movimentação. De 2 ou uma, ou precisa achar onde é essa sala de vacina, e se for, o ideal é a gente sempre cadastrar mais salas de vacina para ampliar o acesso, né? E ver por que está cadastrado 2 salas e por que uma não tem movimentação. Então, esse daqui também eu vou solicitar que fale com a Ivone, já que é uma
uma parte de vacina, então a Ivone, a Sinan e a vacina, então essa situação aqui para poder verificar o que precisa fazer, tá? O que é que está acontecendo com essas duas salas, sendo que só uma tem movimentação. Uma situação inusitada, porque esse indicador é o único município que não conseguiu cumprir. Então, é possível cumprir, então está acontecendo algum erro, alguma coisa, vamos ver o que está acontecendo para poder movimentar essa sala de vacina que está cadastrada, tá? Esse percentual de amostras de água também, então, dá uma olhada com a vigilância sanitária, com a Visa, aqui com o GVS, como faz para mandar essa água, o que tem que fazer, né, para mandar essa água. Há doenças de notificação compulsória imediata, não tem nenhuma doença notificada, então é impossível do município conseguir esse indicador. Malária, é impossível o município conseguir esse indicador. E a hanseníase também, os contatos de hanseníase, impossível conseguir esse indicador, já que não tem nenhum caso de hanseníase aí diagnosticado. No caminho de Bernardes tem Santa Anastácio, que tem hanseníase lá, não sei, dá uma olhadinha também se realmente não tem hanseníase, se de repente fazer uma busca, pode estar passando batida, hanseníase é uma doença bem silenciosa, né, que passa anos, então, se não tem, vamos ficar tranquilo que é um indicador realmente impossível de alcançar, mas que o município fique atentos aí aos casos, aos sinais e sintomas de hanseníase, de pessoas que apareçam, porque precisa notificar, tá? Mais uma doença negligenciada aí que a gente tem no Brasil, né? Prudente, pelo porte populacional, ó, cumpriu 90% das metas, por conta de um indicador, não foi os 100% das metas, mas cumpriu bastante, né? O município, pelo porte de Prudente, cumpriu bastante. Mas olha só, tem indicador que daria para cumprir aqui para dar 100%, né? Então, olha que dá dó, de dar dó porque não, porque por conta de um. Vamos lá, o que não cumpriu o Prudente, né? O Prudente não cumpriu o da vacinação, então a penta, a polio, a pneumo, a tríplice, deveria ter 95% de cobertura, tá? E não teve. Tem que ter todas. Se tiver a penta 95 e a polio não tem, não adianta, já perder o indicador, tá? Então, 100% dessas vacinas, então 100% é a penta, polio, pneumo e a tríplice, precisariam ter 95% cada uma de notificações. O indicador fala mais ou menos assim, 100% das vacinas selecionadas. 100% são todas essas, e 95% é a cobertura de cada um. É um indicador possível de se alcançar, não é algo que o município está trabalhando, então não é algo que é impossível alcançar, tá? Olha só, o da água aqui também só tem esse indicador da vigilância sanitária, então, de repente, é um indicador que daria, né, para o município alcançar. Então, como eu estou falando só com a epidemiológica, de repente vale a pena aí vocês sentarem com a sanitária para ver o que precisa fazer para cumprir esse indicador, né, da água aí, para ter água de qualidade para a população. A malária, impossível de cumprir, então é um indicador. Nunca que vamos conseguir ter 14 indicadores aqui cumpridos, porque a malária a gente não tem na região. E o da dengue também, como eu estou pegando no pé de todos os municípios que não cumpriram, nenhum ciclo conseguiu uma cobertura de 80%. Então, faltou 4 ciclos. Então, por mais que o município fez, visitou imóveis, não conseguiu cumprir os 80% dos ciclos de visitas, tá? Então, a gente sofreu bastante. Será que é um reflexo, né? Juntando tudo, né? Juntando climáticos, juntando falta de inseticida, juntando tudo isso. Mas essa parte aqui, a gente teve um ano péssimo da dengue, né? Então, bastante atenção para a gente conseguir cumprir o indicador. Então, o município está cumprindo o Lira, então está fazendo até essa data aqui, já cumpriu os 3 liras, os 2 liras, conseguiu, tá terminando um Lira agora, que estou conversando com a Elaine, ela está cumprindo, e aqui na meta, viu, ele não fala períodos, né? Então, é bem realizar 4 levantamentos entomológicos ao ano, ou trabalhar 50% das casas com armadilha. Então, está cumprindo. Pelo que eu estou vendo,
que a gente está fazendo agora essa última tabulação desse ano para mandar para vocês já enxergarem como que estão. Acho que só tem um município que não, o término que não está na época certa do Lira, mas os outros estão tudo fazendo. Então, isso aí, tá, gente? Vamos cumprir o ciclo da dengue, cumprir a meta da dengue, para a gente não ter rastros de que não fizemos as ações aí necessárias, tá? E o município de Prudente é um dos municípios que estão em alta da dengue, então, quando a gente junta todos os nossos municípios, a nossa região já está lá em cima, agora nesse mês de outubro. Parabéns por Prudente, ó, cumpriu a maioria das metas, mas a gente sabe aí que, de repente, ó, a cobertura vacinal é possível, mas está meio, a gente sabe como que é, mas, de repente, esse da água aqui, esse da dengue, e dá mais um fôlego aí na vacina, a gente consegue, o município consegue cumprir, e deixa aí só o da malária aí, que não vamos cumprir mesmo, tá? Então, parabéns pelo município também, pelo cumprimento de 90% das metas, tá? Quatá também cumpriu 90% das metas, deveria cumprir 8 indicadores. Será que eu olhei certo? 8 indicadores. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pela população de Quatá. Não, ó, 7 indicadores Quatá, tá? Só que tá certo aqui a tabulação, tá? É só ali embaixo na legenda que eu não... Que é indicador. Então, Quatá o mínimo que deveria cumprir era 7 e cumpriu 6 indicadores, por isso que é 90%. Faltou um indicador para ser aí 100%, tá? Então, não cumpriu a parte da vacinação, então, que é possível. Então, 95% de todas essas vacinas, então, deveria cumprir. Vamos ver aí com esse incentivo do governo federal, com as nossas ações aí, se a gente não consegue melhorar e cumprir aí esse indicador, né? As amostras de água ó, também, dá uma olhada com a vigilância sanitária, como faz para enviar essas águas, quando que envia, quando que colhe, como que faz, tá? As doenças de notificações compulsórias imediatas, faltou uma ficha para encerrar em 60 dias. Então, o Quatá notifica, o município notificador. Só que faltou uma ficha aí que passou de 60 dias e acabou perdendo esse prazo. Malária, que é impossível, hanseníase e tuberculose para o município também é impossível, porque não tem casos notificados, então não dá para examinar contato sendo que não tem caso. Só que, mais uma vez, eu peço para correr atrás, para fazer campanhas, para falar em sala de reuniões com a equipe, sobre essas doenças, porque às vezes pode estar passando aí, pode ser uma subnotificação, tá? E o do HIV, o número de teste HIV aqui nesse indicador deveria aumentar em 15% e Quatá aumentou em 8%. Olha, faltou pouco também para aumentar, né? Esse indicador não existe mais, né? Agora o indicador é de óbitos, então municípios que diminuiu os óbitos precoces de AIDS, que é o novo indicador. Então, esse indicador não existe mais, tá bom? Tem mais aqui. Também, ó, Quatá notifica acidente de trabalho, então é bom que vai atrás, né? Só que faltou uma ficha digital ocupação da pessoa. Então, como esse programa de incentivo financeiro fala de qualidade, né? Programa de qualificação, e você preencher uma ficha com qualidade, você consegue cumprir o indicador, tá? Esse ano de 2023, além da ocupação, precisa colocar também atividade econômica. Vou ser bem repetitiva para a gente poder lembrar o ano inteiro dos indicadores de 2023, né? O restante do ano e o ano que vem também. Rancharia, 100% das metas, olha só, tinha que cumprir 7 indicadores e cumpriu 8 indicadores. Rancharia sempre trabalha muito bem também, as meninas sempre estão preocupadas, às vezes a gente manda aí alguma coisa, contesta, e o município tem razão, então Rancharia é um município que trabalha bem. Então, não lembro o que aconteceu agora recentemente, mas bem legal, o município fez uma contestação assim de qualidade, não lembro o que era, mas é um município que trabalha, que pensa bastante, lê bastante também, né? Olha só, o SINASC, que precisa digitar em até 60 dias, o município digita, tá? Então, como eu falei para vocês,
A gente não tem nenhum município do Cincinnasc com ficha parada, assim, em mais de 60 dias. Então, a Silvana sempre está aí pegando no pé, está conversando, e vocês também têm essa grande preocupação em digitar o mais rápido possível, tanto os nascimentos quanto os óbitos. Só que a estimativa de nascimento de rancharia é uma estimativa alta e nasceu menos. Então, por isso que não conseguiu cumprir esse indicador. Então, é impossível do município cumprir esse indicador. Então, não é nada que a vigilância precisa ir correr atrás, tá? Nasceu menos pessoas, é isso que aconteceu. E o da vacinação, é uma vacinação. Essas a gente sabe que é possível, porque os municípios já conseguiram cumprir, se algum dia conseguiu cumprir, então a gente vai conseguir ainda cumprir aí esse indicador, então precisa ter 95% de cada vacina dessa, tá? E tem que ser todas, não adianta faltar aí a polio e os outros conseguir 95%. Todas as vacinas que estão aqui nesse indicador, eles usam a 95% para analisar, tá bom? Tem muito questionamento também, que não estava subindo os dados, só que o Ministério sempre fala que algum erro está ocorrendo, entendeu? O CNES do vacinador, ou está digitando, não está digitando dentro do tempo oportuno, então tem várias coisas. Ou realmente as pessoas não estão buscando mais como antes, né? Então, hoje em dia, a vacinação, a gente tem que ir atrás das pessoas, apesar que a gente viu bastante movimentação sábado agora, pelo menos no período ali da manhã, bastante movimento, foi bem legal, né? A malária, então, impossível. Hanseníase, impossível porque não tem notificado, só que em Rancharia, olha só, é um município grandinho. Então, está olhando mesmo, está vendo se realmente não tem hanseníase no município, então é bom ficar atentos. Mas para essa análise é impossível, não tem nenhum notificado, não tem como examinar contatos, né? O número de teste HIV, que o município deveria aumentar em 15%, aumentou em 2%. Esse indicador não tem mais, tá? O indicador da HIV, então, é óbito. E doenças relacionadas ao trabalho, Rancharia é um município bem notificador, também em acidente de trabalho, só que faltou uma ficha com digitar a ocupação da pessoa. Então, precisa ter bastante atenção. Peguem todas as fichas de notificações de acidente de trabalho desse ano e olhem no Sinan, digitem a atividade econômica, tá? Então, é isso que está faltando aí desse ano de 2023. Nenhum município está conseguindo, porque está faltando atividade econômica. Então, peguem toda a ficha aí no arquivo de vocês e vejam se tem atividade econômica, dá uma pesquisada, porque precisa estar no Sinan. Vamos conseguir esse indicador 13 aqui, dá para conseguir, tá bom? Regente, ó, regente cumpriu 100% das metas, então das sete metas aí preconizadas, conseguiu cumprir as 7. O que não conseguiu foi o da vacina. A cobertura vacinal de regente sempre é boa, influenza, né? Então, mas tem algumas aí, como outros municípios um pouco maiores, parece que quanto maior o município, a cobertura vai dando uma enxugada, né? Então, esse é um indicador que consegue, tá? Que consegue cumprir com muito trabalho, mas consegue, vamos tentar aí. O da água, olha só, dá uma olhada aí com o da água, então, para ver o que tem que fazer para mandar essas águas, veja com a vigilância sanitária. Regente não teve nenhuma doença de notificações compulsórias imediatas notificadas. Eu acho que esse ano teve, mas eu não lembro se deu positivo. Teve um caso de internação, não, acho que não deu positivo, de febre maculosa. Ah, não, mas é de notificação imediata. Então, independente do resultado, precisa encerrar essa ficha, tá? Então, eu acho que para regente, e até mesmo para outros municípios, eu vou ter a mesma fala. Olha só, municípios aqui em torno de Prudente, em que a Prudente é o que mais notifica. Então, vocês têm que fazer o fluxo de retorno para essas fichas de Prudente virem até vocês, tá? Mesma coisa na região Capivari, ali, Rancharia, que é o que mais notifica, os outros municípios, Nantes, IEP, precisa fazer o fluxo de retorno no Sinan para enxergar essas fichas, porque fica aqui para residência, tá? Não é onde ocorreu a ficha, tá? Então, fiquem atentos aí a esse indicador, tá?
para fazer o procedimento de fluxo de retorno, para vocês enxergarem as fichas que são notificadas em outros municípios, tá? Só sífilis e HIV que não é preconizado, que não, vocês não conseguem enxergar no município de vocês, fica só na ocorrência. Malária, o município não ia conseguir, hanseníase também não, porque não tem nenhum caso notificado de hanseníase, e o HIV, que era aumentar em 15% o HIV, o município diminuiu em 21%, então por isso que não conseguiu esse indicador, tá? E a proporção de violência, raça, cor, é impossível também, porque não teve nenhuma violência notificada. Então, vamos ficar atento aí à notificação de violência, então dá uma conversada onde essas pessoas são atendidas, né? No hospital, aí dá uma conversada no hospital, nas unidades de saúde, porque a gente sabe que tem, né? Que a gente sabe que tem violência contra a mulher, contra a criança, violências sexuais também, por mais e esses casos também são notificados em outros municípios. Eu não estou lembrada que se violência faz fluxo de retorno, eu acho que faz sim, também para os municípios. Mas no caso Regente não teve nenhum caso notificado, então não conseguiu preencher esse indicador. O Ministério não vai pagar para um município que não teve um trabalho ali de qualidade, porque não precisou preencher. Você não precisou preencher a ficha de raça cor. Como você vai preencher se você não tem nenhuma notificada, tá bom? Então, parabéns para a Regente, que conseguiu aí 100% das metas, e pegue esse quadrinho aqui para verificar o que tem que trabalhar melhor, porque para esse quadrinho subir aqui para cima, né, de metas feitas, tá? Ribeirão dos Índios cumpriu as 6 metas que deveriam, os 6 indicadores, né, que deveriam, e 100% das metas, parabéns, Ribeirão. A mesma coisa do SINASC, o município estava estimado em nascer uma certa quantidade e não nasceu, o município acaba perdendo esse indicador, mas no ano que vem, de repente, consegue alcançar, porque a expectativa, o que a gente usa de parâmetro vai diminuir, então esse indicador, possivelmente, o ano que vem, consegue alcançar. As doenças de compulsória imediata também era impossível, porque não teve nenhuma doenças notificadas, então não tem o que encerrar. Isso que eu falo, doenças de notificação compulsória imediata, tá? Então, não tem um rol aí, uma listagem, quais são essas doenças. Mas não teve nenhuma, o município não conseguiu o indicador por conta disso, né? Malária é impossível também, e olha só, os ciclos de dengue também de imóveis visitados. Faltou 2 ciclos aí de dengue para Ribeirão dos Índios, ó. Então, pode ter feito os 4 ciclos, os 6 ciclos, o município pode ter feito, só que não conseguiu a cobertura de 80%. Gente, não pode deixar isso acontecer, tá? O Ministério vem aqui na nossa região, olha esse dado e fala assim, vocês não cumpriram o de dengue, então, por isso que está desse jeito. Então, a gente sabe que a gente que está aqui, a gente sabe, né? A gente sabe as nossas dificuldades, tudo que chega na casa fechada, a pessoa não recebe, ou inúmeras situações, só que a gente tem que fazer, no mínimo, a lição de casa, tá bom? Então, esse ciclos de dengue aqui, esse indicador 8, ele não tem mais, e agora é o Lira, tá? Mudou, então, o indicador. Eu vou mandar de novo para vocês o caderno de indicador 2023, tá? Aí vocês dão uma lidinha de novo, ver os indicadores que tem, o que mudou, para tentar pelo menos correr atrás, dar uma olhada no Sinan, ou dar uma olhada de conversa aí com vocês com o controle vetorial. Uma coisa, assim, importante, que acontecia até que nós, nível estadual, a gente às vezes era um pouco afastado do controle de vetores, né? O controle de vetores vai lá, faz as ações, e a gente fica aqui desse lado, né? Agora com a SUSEM, que está com a gente, o controle de vetor está com a gente vê que as mesmas dificuldades que a gente tem aqui, os municípios também têm. A gente vê também, olha, não sei, controle de vetor, não sei se fez ou se não fez, e agora, com controle de vetores aqui junto com a gente, vocês verem que a gente está mais próximos, né? A gente está, vocês estão sendo mais acionados para ações de controle de vetores, eu falo que às vezes começa
de cima para baixo, né? Se aqui a gente juntou, não estou falando que aí no município ó, tem que juntar, mas tem que realmente estar juntos, né? Então, o controle de vetor e a vigilância epidemiológica precisa sempre estar juntos, né? O controle de vetor precisa do que está acontecendo de números, e vocês também precisam estar atentos aí, o que é esse ciclo, o que aconteceu, por que não fez essa cobertura de 80%. Então, trabalhar juntos, né? O controle de vetor não é só um órgão que está ali, tem que estar junto com a atenção básica. Então, talvez esses problemas que às vezes a gente tem com a gente comunitária, a gente de endemia, essa separação, às vezes foram nós mesmos, profissionais de saúde, que acabamos fazendo essa separação, né? E a gente vê que tem que trabalhar junto. Não dá para a gente ficar longe aí do setor de controles de vetores, tá bom? Como eu falei, sempre da dengue aqui eu vou ter uma falinha porque dos municípios que não cumpriram. Hanseníase, tuberculose, acidente de trabalho e violência, Ribeirão dos Índios não conseguiu cumprir porque não teve nenhuma notificação. Ali, ó, igual eu citei de Santo Anastácio, da Hanseníase, Ribeirão dos Índios está bem pertinho de Santo Anastácio, apesar que a hanseníase é um contato íntimo e pessoal, né? Então a pessoa tem que morar ali, mas de repente a pessoa morava em Anastácio, pode morar em Ribeirão também. Então, Ribeirão, tenha bastante atenção se realmente não está aparecendo nenhum caso de hanseníase. Tuberculose, vocês são muito bons nos sintomáticos respiratórios, então vocês correm atrás, realmente não tem caso, tá? Acidente de trabalho, bom, não tem nenhum acidente de trabalho, aí nunca ninguém se furou, aí teve um acidente, alguma coisa assim que precisa notificar, então eu coloquei aqui que é impossível porque não teve notificação. Mas pode ser que tenha passado batido também, tá? Precisa estar atenta aí na unidade básica de vocês para notificar. E mesma coisa a violência, tá? Eu sei que violência é um tabu, porque às vezes a pessoa não vai procurar a sua própria cidade, né? Mas tem violências também, violências físicas, violências sexuais, violências contra crianças, que às vezes aparece aí, infelizmente, na nossa unidade de saúde, e estejam atentos e sensibilizem os profissionais para lembrar que tem que notificar esse caso, tá bom? Mas, no mais, conseguiu 100%, é isso que importa, parabéns, Ribeirão dos Índios, o nosso município com o menor número de habitantes, e sempre nos dá muita alegria. Conseguimos bastante metas com Ribeirão dos Índios. Acho que só a influenza aí que passou batido esse ano, né? Mas parabéns, Ribeirão dos Índios. Sandovalina conseguiu uma meta também de 100%, então deveria cumprir 6 indicadores no mínimo e cumpriu 7, tá? Não cumpriu, então, das vacinas, né? Das vacinas do calendário vacinal, 95%, cada vacina dessas não conseguiu cumprir, mas é um indicador possível. Aquele indicador da água lá, da vigilância sanitária, dá uma olhadinha aí, Patrícia, como que faz para mandar essa água? Então, dá uma conversada aí com a sanitária. As doenças de notificação compulsória imediata, é impossível, porque não teve nenhuma, mas esse ano teve um óbito dengue, então, para o próximo ano, vai ser um dado aqui que a gente vai olhar se foi encerrado em 60 dias, tá? Dá uma olhada aí na data para verificar. A malária, impossível, e o ciclo da dengue, olha só, outro município que não conseguiu cumprir esse indicador. Então, eram para fazer 4, o indicador solicitava só 4 ciclos de dengue, e que cada ciclo de dengue esteja uma cobertura de no mínimo 80%. Então, faltou um ciclo aí para que tenha dado 80% para o município cumprir. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, hein, gente? Não pode deixar os indicadores de dengue, a gente não cumprir indicador de dengue, hein? Tá bom? Vamos aí para o ano que vem a gente conseguir o indicador do Lira, fazer tudo que tem que fazer. E então, o ano que vem que eu falo é esse ano, né? Esse ano para analisar o ano que vem. Então, que esse ano agora a gente consiga cumprir esse indicador. Santo Anastácio, olha, Santo Anastácio tinha que cumprir no mínimo 7 indicadores, e aí o município cumpriu 8 indicadores, conseguiu 100% das metas, aí parabéns para Santo Anastácio, mas vamos correr atrás aí do que a gente não conseguiu para melhorar ainda mais, né? Então, o Sinasc, então, estimavam que iriam
faleceu uma quantidade de pessoas e faleceu menos pessoas. Então, Sinasc não, desculpa, Sinasc é nascimento, né? Desculpa. Então, o Ministério, pela estimativa aí dos anos, achou que ia nascer uma quantidade de pessoas, nasceu menos, e o município não conseguiu esse indicador. Então, não é culpa do município, tá? Então, é uma estimativa que no próximo ano, possivelmente, o município vai conseguir cumprir, porque daí já vai usar uma série histórica de menos nascimentos, tá bom? Mas Santo Anastácio também digita aí os nascimentos que tem, digita os óbitos também no prazo de 60 dias, então isso até perguntei para a Silvana, tem algum município aí para me falar? Não, todos estão trabalhando bem, então elogiou bastante os municípios. E as vacinas, né? As vacinas são possíveis de conseguir, então vou dar até assim, o município de Santo Anastácio, olha só, Rodolfo, Andréia, não sei se a Raquel também vai estar vendo, tem uma sala de vacina só. Então, de repente, precisaria ter mais salas de vacina, sabe? É um município grandinho, então dá para trabalhar com mais salas de vacina, tá? E não conseguiu a cobertura vacinal, então, de 95%. Corram atrás, é possível. Vamos ver se esse ano a gente consegue aí melhorar esse indicador, né? Doenças de notificação compulsória imediata, faltou uma ficha encerrar em 60 dias. As outras conseguiu, mas faltou essa. Então, por conta de uma ficha, esse indicador ficou aqui embaixo. Então, assim, esses indicadores que são possíveis, é importante a gente correr atrás e conseguir cumprir, porque daí a gente pode ter outros que são impossíveis e, de repente, o município não consegue cumprir o 100%, né? Por isso que a gente tem que ficar bem atento nesses indicadores possíveis, sabe? Malária é impossível. E o número de teste de HIV, que deveria aumentar em 15%, o município reduziu em 14%. Então, a redução foi menos 14% aqui, diminuiu bem. Então, pode ser que o município tenha aí não computado os dados, fez o teste, não colocou o código correto, então precisa estar atento a isso, ou pode até menos ter diminuído os testes, tá? Então, esse ano de 2023 não tem mais esse indicador, mas é importante a gente sempre aumentar, né, a nossa expectativa aí de realização de teste HIV. E vamos começar o Fique Sabendo daqui na primeira semana de dezembro, hein? Já estamos na fase de cadastro dos municípios. É uma campanha bem gostosa, né? A gente gosta de trabalhar, os municípios também gostam, porque conseguem fazer tantos testes, são uma região muito boa para testagem. Vamos continuar assim com o Fique Sabendo, tá? A gente vai fazer algumas reuniões aí nas próximas semanas sobre o Fique Sabendo e eu convido a todos a preencher o link de cadastro da campanha para a gente conseguir, como todos os outros anos, que todos os nossos municípios consigam aí participar do Fique Sabendo, tá? E da violência. Olha só, violência, o município, eu coloquei aqui impossível porque não teve notificação, né? Só que consegue cumprir. Anastácio, certeza que tem violência aí ocorrendo, que o paciente chega no hospital, ou que chega no PA, ou que chega na unidade básica. Importante fazer uma sensibilização nesses locais. Tem uma população grandinha em Santo Anastácio, então isso daqui está me parecendo uma subnotificação. Então, já pensou? Olha só, conseguir notificar, conseguir que esse indicador aqui suba, aqui o município vai ficar mais tranquilo ainda e vai receber mais recurso ainda, tá? Então, parabéns, Santo Anastácio, pelos 100% das metas aí cumpridas, tá? Santos Expedito, acho que tá acabando. Olha lá, Santos Expedito também conseguiu 100%, o mínimo era 6 e conseguiu 6. O que não conseguiu aí, iguais a vários municípios, é o Sinasc, que não é culpa do município essa parte. A expectativa de nascimento do Ministério era maior e nasceu menos pessoas que são residentes em Santo Expedito. A da Vacila não conseguiu, mas Santo Expedito é um município com poucos habitantes, né, menos de 5.000, dava para conseguir, hein, correr atrás, aí colocar as unidades básicas para ir atrás. As pessoas não estão buscando mais a vacina, gente que tem que ir atrás dessas pessoas. Então, é melhor a gente vacinar do que, de repente, ir atrás dessas pessoas, do que, de repente, ter um surto de sarampo, de ter casos de poliomielite, que dá muito mais trabalho para a gente do que ir atrás dessas pessoas. Então, dá para conseguir, né? Dá para conseguir. Com muita luta aí dá para conseguir. Doenças de notificações compulsórias imediatas,
o município não conseguiu porque não teve nenhuma notificação imediata, então não, um dado que o município não consegue mesmo cumprir. Malária não consegue cumprir, e olha a dengue aqui aparecendo de novo, ó, os 4 ciclos preconizados aí pelo Ministério para receber dinheiro, então o município não fez, não conseguiu, né, cumprir os 80% de cobertura dos imóveis visitados, tá? Então, vamos prestar atenção, não vamos deixar acontecer isso esse ano. Tá? Conversem com o setor de vetor, converse com a coordenadora de saúde, mostre o caderno de indicador, porque além do indicador, a gente fala de indicador, estamos falando de indicador, estamos falando de dinheiro, é uma ação que a gente não pode deixar, a gente tem que, os municípios precisam ter uma consciência que ó, tudo que tinha que fazer foi feito. Eu fiz os meus 4 ciclos de visita, eu visitei 80% dos imóveis, porque os outros 20% estavam fechados. Então, precisa fazer isso, tá? Porque é para não chegar numa reunião e a gente falar, olha, ou responder a prometoria, então direto vem promotor mandando um ofício para a gente, falando, olha, o que que o município, umas linguagens assim, o que que o município errou, a gente tenta sempre ter uma resposta para que o município consiga melhorar mais, mas fica complicado agora quando a gente vê vários municípios que não conseguem cumprir esse indicador. Então, por mais que está aí 100%, a gente fica bem feliz dos municípios conseguirem 100%, mas essa parte de cobertura vetorial de dengue é muito triste para nós que tivemos um sofrimento terrível esse ano. Será que isso daqui é um reflexo? Porque esse indicador aqui é do ano passado, né? É de 2022, esse resultado aqui de 2022, foi o que ocorreu tudo no ano passado. Então, não vamos deixar que ocorra isso. Não vai ser por falta de cumprir metas de indicador que a gente vai ter um grande número de casos de dengue. Então, não vai ser isso aí que a gente vai jogar a culpa, tá? E vamos jogar a culpa em outra coisa, vamos achar os nossos erros em outra coisa, não né, nesse número de ciclos em que é uma obrigação nossa realizar, tá? Eu falo, nossa, eu acho que não é nada pessoal, gente, é nossa, dos municípios, tá? Então, eu falo aqui, chamo bastante atenção nesse ciclo da dengue, porque algo é muito importante, tá? Tuberculose e tuberculose é impossível, porque não tinha nenhum caso notificado de tuberculose no município. Se não tem nenhum caso, não tem como examinar contato. Então, é um caso impossível. Então, trabalhem bastante aí na intensificação dos sintomáticos respiratórios, para realmente ter certeza que não tem tuberculose em Santo Expedito, tá bom? E também o acidente de trabalho também é impossível, porque não teve nenhum acidente de trabalho em Santo Expedito. Então, isso que vocês têm que ficar atentos, porque a gente tem que seguir o que está escrito. No sinal fala que não tem nenhum acidente de trabalho em Santo Expedito, é isso que a gente leva em consideração. Mas dá uma olhadinha aí, será que não passou batido, né? Será que não teve nenhum acidente com pérfuro cortante? Eu falo pérfuro cortante que está mais perto de nós, né? Mas será que não teve nenhum acidente, alguma coisa que chame a atenção para ser notificado? Pode ser que não teve mesmo. Então, um município é impossível de cumprir esse indicador. A parte boa é que conseguiu 100% das metas, então cumpriu aí a lição de casa de fazer os seus 6 indicadores e recebeu o recurso que tinha que receber, né, para ações. É um recurso proporcional, né, ao número de habitantes, mas é um recurso que dá para trabalhar em vigilância, né, cai lá na conta lá da vigilância, mistura com outras coisas, mas é um recurso que está dentro com a gente lá, é para ser usado em vigilância. É um recurso, então tem o setor aí o setor financeiro sabe encontrar, tem até um portal do Conasems que a gente consegue encontrar tudo que cai tudo numa conta só, mas tem lá uma coluninha de qual portaria que é referente àquele recurso, sabe? Então, de repente, dá para usar esse dinheiro, de repente não, né? Precisa usar esse dinheiro que recebe em ações de vigilância, tá? Taciba, Taciba aí 100% de metas, ó, tinha que cumprir 6 indicadores e cumpriu 8 indicadores. Parabéns, Taciba. E tem alguns indicadores que dá para melhorar, né? Indicador da vacina, que estamos vendo que estão correndo atrás, então pode ser que consigam. Vamos ver se esse ano, eu acho que eu estou bem esperançosa que esse ano a gente consiga melhorar bem nessas coberturas vacinais. Vamos ver. Malária não vai conseguir mesmo.
Hanseníase não era impossível de conseguir, porque também os dados, não tem nenhum caso de hanseníase no município. Vamos ter certeza que realmente não tem nenhum caso e falar, não, a gente está suspeitando, a gente está verificando se a gente está fazendo campanha, a gente está falando de hanseníase em sala de recepções de unidades de saúde. Janeiro, que é o janeiro roxo, que é o da hanseníase, tá? Então, é um mês ruinzinho, eu falo, porque a gente tá, ou tem muita gente de férias, ou as unidades estão mais esvaziadas, mas é um mês que a gente fala mais de hanseníase do que nos outros meses. De repente, pegar esse mês de janeiro e fazer uma boa intensificação de fala, para ver se realmente Taciba vai ficar sossegadinha, que não tem hanseníase lá, tá? Mas vocês não iam conseguir mesmo alcançar esse dado aqui, porque não tem nenhum notificado, então fica assim. Sífilis, número de testes sífilis por gestante. Esse indicador aqui fala que tem que fazer 2 testes sífilis para cada gestante. E é um dado que é possível, faltou 68 testes. Eu já vou dar algumas desculpas aqui, que pode ser que a estimativa de gestante que o Ministério colocou, que é relacionada à série histórica, pode ser uma estimativa grande, e aí não consegue alcançar. Mas, assim, mais 68 é um número grandinho, então acho que faltou aí digitar no sistema, porque isso eu tenho certeza, sim, que vocês fazem no mínimo 3 testes sífilis na gestante aí durante o ano, porque são metas, né, da atenção básica. Aqui para o PQAVS fala só em 2, falava, né, porque mudou também esse indicador. Então, aqui, possivelmente, foi falta de anotar que foi feito, entendeu? Faltou colocar os códigos dos procedimentos nesse aqui, porque 68 testes a gente sabe que faz, mas às vezes faz e não registra, né, no sistema de produção de vocês, tá bom? Olha, aqui foi só um errinho de digitação, que esse daqui do acidente de trabalho era para estar aqui. Enfim, também não teve nenhum acidente de trabalho notificado, então impossível de o município conseguir, e também violência impossível do município conseguir, porque não teve nenhuma violência notificada. Então, fiquem atentos aí, uma violência que vocês notificarem, colocar a raça-cor, vocês já conseguem o indicador. Olha só, né? Um acidente de trabalho que vocês notificarem e colocar o campo ocupação, vocês já conseguem indicador. Olha, são 2 indicadores aí que vocês podem conseguir. Esse da sífilis, igual eu falei que mudou, agora é diminuir a sífilis congênita ou manter 0. Então, se o município não tem nenhum caso de sífilis congênita, no ano que vem vai conseguir esse indicador. Ou se conseguir diminuir em 1 ponto percentual, também consegue. Então, 20, sei lá, eu vou falar que não é nem em porcentagem que a gente usa, né? Mas 20% de sífilis congênita. Se tiver 19, se conseguir diminuir para 19, já consegue um indicador. Então, assim, tem indicadores que tá mais fácil, né? Esse da vacinação, por mais que é possível, ele é um indicador que tem que ralar muito, né? Mais difíceis, mais difícil de conseguir. Mas esses outros aqui são mais fáceis, né? De repente dá para conseguir, tá vendo? Se vocês conseguirem falar, não, minha meta, pelo menos eu vou encontrar uma violência, eu vou notificar, porque existe, a gente sabe que existe, não quero jogar praga para que tenha violência, mas porque a gente sabe que existe, né? Então, um acidente de trabalho que eu consegui, vou notificar esse, vocês já conseguem esse indicador. Mas Taciba, olha só, conseguiu bastante indicadores, né? 8 indicadores, 2 a mais do que o mínimo. Então, parabéns, viu, Taciba? Trabalhou bem. E chegamos ao último, ao Tarabai. Terra aí da Eliane, terra do D, gosta do Tarabai. Então, o município deveria cumprir no mínimo 6 indicadores, cumpriu 7, até um a mais. E o que o município não conseguiu cumprir, então, é o SINASC, como eu falei para vocês, a estimativa aqui, esperava que nascesse mais pessoas. Isso a gente viu até pelo IBGE, né, que nasceu menos, que a população diminuiu, né? A gente está aumentando o número de idosos e diminuindo os nascimentos. Com isso, a gente tem que trabalhar mais, né? Com isso, a nossa aposentadoria vai ficando mais longe, né? Mas não é um indicador aqui que
que é culpa do município, porque é algo que realmente está acontecendo. Então, falo, não é culpa, no município não tem que ficar estimulando, né, a gravidez, claro que não. Mas é algo que é um indicador impossível de conseguir. Então, diante de vários indicadores impossíveis, como esse, como malária, então a gente tem que melhorar nos outros, né, para esses impossíveis não, não dar um reflexo aqui nas nossas metas, tá? Então, e o outro indicador, né, o segundo indicador, que é o indicador 4, é o da vacinação. É um indicador possível, porém, requer muito trabalho e requer também uma atividade também de outras pessoas da população, né? Então, eu sei que é um indicador possível, mas eu sei que ele é mais trabalhoso. Mas dá também, viu, trabalho? Dá para cumprir aí 95% da penta, 95% da polio, da pneumo, tá? Da tríplice também, então é um indicador possível. Olha só o indicador da água, então trabalhe, dá uma conversada com a vigilância sanitária, para poder ver esse indicador, eu não me aprofundei muito nele, porque como não é algo que eu não vivencio, e daí fica complicado eu poder ajudar, sabe? Mas só para ler assim o que é esse indicador para esse ano de 2023, que é o mesmo desse daí de 2022, é percentual de amostras analisadas para o residual de agentes desinfectantes em água para consumo humano. Parâmetro: cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro. E a meta, eu não falei muito da meta desse indicador, a meta é 75% do número de análises obrigatórias realizadas para o residual de agente desinfectante. E a fonte de informação de onde o Ministério busca isso é o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano, SISÁGUA. Então, eu imagino aí que dá com a vigilância sanitária, tá bom? Então, vocês deem uma olhadinha aí para conseguir cumprir esse indicador, que é o único indicador da sanitária e é um indicador muito importante também, né? Para a gente ver a qualidade de água que a gente bebe, tá bom? Malária era um indicador que não ia conseguir também. Olha, o da sífilis, igual eu falei para vocês, que são 2 testes de sífilis por gestante, ou pode ser que faltou 37 testes, ou pode ser que a gestante eram muito mais gestantes do que realmente vocês tinham, mas acho que 36, né? Então, eu acho que faltou aí vocês, quem digita no sistema de que vocês computam, acho que faltou aí de produção, tá? Faltou uma digitação desses testes. Não pode fazer e não provar que fez. Por mais que vocês colocam no prontuário, tem um sistema de produção específico e é importante que digite. Por mais que agora esse número de testes simples não está mais nesse indicador, mas é importante que você não está nesse indicador, não está mais como um dos indicadores do PQAVS, é importante porque para vocês registrarem, né, a produção de vocês, então fazer uma série histórica. Eu não sei dizer se o município recebe por isso depois, mas importante, independente de estar ou não aqui no PQAVS, que seja registrados nos locais corretos, tá? O número de testes HIV realizados, que era aumentar em 15%, vocês conseguiram aumentar em 5%, então faltou 10%, às vezes um ou outro teste já conseguia esse indicador, mas não fez falta, né? É um indicador que não fez falta, que vocês conseguiram cumprir. E a situação de violência com o campo raça-cor preenchido. Então, é impossível porque vocês não tiveram nenhum caso de violência aí registrado no Sinam. Então, também fica a lição de casa. Se vocês tiverem pelo menos um caso de conseguir digitar esse caso que aparecer aí e preencher o raça-cor, você já consegue esse indicador também, tá bom? Então, acabou. Ó, acabou todos. Deu para ficar rouca. Esse daqui eu vou mandar para vocês junto com depois com outra planilha. É só para vocês verem como que ficou, tá? Do que cumpriram, o que não cumpriram. Conforme vocês podem ver aqui, tanto da Sorocabana quanto da Capivari, a maioria dos nossos municípios conseguiram 100% dos valores. Então, é muito parabéns que vocês merecem, e até mesmo que não conseguiram os 90%, eu acho que a gente está falando disso mais agora, então
dá para melhorar, entendeu? Dá para melhorar mesmo. Então, assim, parabéns para vocês. Eu tenho certeza que esses vermelhinhos vão diminuir para ser 100%. A gente quer sempre mais, né? Sempre mais. Por isso que eu tomei a liberdade para falar para vocês dos erros, sabe? Eu acho que fica melhor para a gente poder saber onde errou, né? Onde que precisa melhorar, tá bom? Eu vou encerrar só a gravação aqui para não ficar muito longa e eu vou estar falando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Encerrar, gravar e transcrever. Espera, parar a gravação.